Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 20. Bons estudos! Todos os dias nós lidamos com pequenas coisas que nos ajudam e que são tão habituais que a gente nem presta mais atenção nelas. Tomar um cafezinho, trocar o óleo do carro, calibrar os pneus. Todas essas coisas e muitas outras só foram possíveis graças aos conhecimentos da física que o homem adquiriu, movido pela sua curiosidade e pela sua necessidade de resolver os problemas do dia a dia. Duvida? Na teleaula de hoje você vai conhecer melhor um aparelho usado para medir pressão de gases, o manômetro. Também vai aprender o que é o princípio de Pascal e algumas de suas aplicações baseadas na ideia dos vasos comunicantes. Também vai conhecer as principais unidades de pressão. E se você nunca prestou atenção nessas coisas, não tem problema, preste atenção agora porque a nossa teleaula está apenas começando. Oh, ainda bem que a gente colocou gasolina, hein? Tava seco esse tanque. Não, ia parar com esse carro na rua. Ia parar. Agora te digo uma coisa, viu? Não é só de gasolina que esse carro tá precisando, não. Faz muito tempo que ele não troca óleo, não calibra pneu. Isso aqui tá... Eu sempre falo pra você. Agora vem cá, vamos aproveitar que a gente ainda tem um tempinho pra chegar lá no serviço. Vamos deixar ele no ponto, vamos dar um trato na caranga, então vamos dar uma calibrada. Nós vamos calibrar, viu? Não é? Deixa aqui ali, ó. Encosta lá. Ô Vicente, eu tava pensando numa coisa. Por que a gente sempre tem que calibrar o pneu, hein? Gil, mas você tem cada pergunta, né? É importantíssimo calibrar o pneu, manter a pressão dos pneus correta. O pneu murcho, o carro fica mais instável na estrada, gasta mais combustível. É muito importante manter a pressão correta, principalmente quando você vai pegar uma estrada, por exemplo. Aí é pior ainda. Gozado, Vicente, você falou essa conversa aí de pressão. Vem cá, isso não tem a ver com o assunto que a gente tava conversando aquele dia, sobre que quando a gente desce a serra a gente sente uma pressão no ouvido? Ah, lógico que tem, é pressão do ar. Pô, dentro do pneu tem o quê? Tem ar, é claro, né, Vicente? É mesmo, rapaz. É esse ar com os seus diferentes gases que fica dentro do pneu. Ele vai pressionando as paredes do pneu, não é isso? Agora, Vicente, me diz uma coisa, como é que chama esse aparelho aí? Como é que ele funciona, esse aparelho aí de medir pressão aí? Ah, esse aqui é o famoso... Como é mesmo o nome disso? Manômetro. É isso mesmo. Ele é utilizado para medir a pressão de um gás, não é isso? Existem vários tipos de manômetro, Rosinha. Um tipo bem simples é aquele em forma de U, que possui mercúrio no seu interior e uma escala. E é através dessa escala que a gente pode medir a altura da coluna de mercúrio no tubo e conhecer a pressão. Nesse tipo de manômetro existem dois ramos, um maior do que o outro. No ramo menor existe uma mangueira que se adapta ao recipiente que contém o gás, cuja pressão se deseja medir. Quando o manômetro não está funcionando, as duas colunas de mercúrio têm a mesma altura. Isso acontece porque a pressão na superfície do líquido nos dois ramos é a mesma. Já sei. É a pressão atmosférica. Isso mesmo. Agora, quando a mangueira é encaixada no bico do pneu, por onde o ar entra e sai, a coluna de mercúrio se desloca. No ramo menor, o mercúrio é empurrado para baixo. E claro, no ramo maior, ele sobe. E por que isso acontece? Porque a pressão no interior do pneu, Rosinha, é maior do que a pressão atmosférica. E ela empurra o mercúrio até atingir o equilíbrio. Certo. Mas eu ainda não entendi direito como é que faz esse cálculo. Veja bem, Rosinha. Lembra que dois pontos de um líquido situados numa mesma profundidade estão sujeitos a uma mesma pressão? É verdade. Então a pressão em Y vai ser igual à pressão indicada por X. A pressão no ponto Y corresponde à pressão do ar no interior do pneu e esta corresponde à pressão no ponto X.
Pode-se dizer, deste modo, que a pressão do pneu vai ser igual à pressão no ponto X. E nós já sabemos calcular a pressão no interior de um líquido. É a pressão atmosférica mais a pressão da coluna de líquido acima daquele ponto. Então, basta verificar pela escala do manômetro a altura da coluna de mercúrio acima do ponto X. Daí, a gente soma ao valor da pressão atmosférica. E a pressão atmosférica eu já conheço. É 76 centímetros de mercúrio. Digamos que a coluna de mercúrio esteja marcando 60 centímetros, que vai corresponder a 60 centímetros de mercúrio. Então, para ter a pressão do pneu, é só somar 76 e 60, que dá 136 centímetros de mercúrio. Mas para se ter uma ideia melhor deste valor, vamos expressar esta medida em atmosferas. Você se recorda que 76 centímetros de mercúrio correspondem a uma atmosfera, uma outra unidade de pressão. Fazendo uma regra de 3, podemos obter a pressão no pneu em atmosferas. 76 centímetros de mercúrio correspondem a uma atmosfera. Então, 136 centímetros de mercúrio correspondem à pressão no pneu em atmosferas. Fazendo esta conta, encontramos 1,8 atmosferas. Veja como a pressão no interior do pneu é grande. Ela é quase o dobro da pressão atmosférica. Maristela, eu nunca tinha ouvido falar dessas unidades de medida para calibragem de pneus. Eu conhecia libras por polegada ao quadrado. Isso é verdade. Existem outras unidades mais comuns que são usadas para esse fim. Mas é só converter, sabendo que uma atmosfera corresponde aproximadamente a 14,2 libras por polegada ao quadrado. Aí é só calcular. Vamos ver aqui, olha. Sabendo que a pressão no pneu é de 1,8 atmosferas, é só multiplicar por 14,2 que nós teremos a pressão em libras por polegada ao quadrado. Isso vai dar aproximadamente, olha, 25 libras por polegada ao quadrado. No seu livro de estudos, você vai encontrar outras unidades de pressão e a correspondência entre elas. E depois de tantos cálculos, me deu vontade de tomar um cafezinho. Boa ideia. Por favor, você pode me dar um cafezinho? Quando eu falei no começo dessa teleaula que tomar um simples cafezinho envolve princípios da física, eu não estava exagerando não. Olha só esta máquina aqui. Ela é uma aplicação do que nós vimos na última teleaula sobre pressão em líquidos. Na verdade, ela utiliza um sistema que é chamado de vasos comunicantes. Isso porque este sistema é formado por dois recipientes ou vasos que se comunicam pela base. No caso da máquina de café, como o líquido está em equilíbrio e sujeito apenas à pressão atmosférica, a altura nos dois vasos é a mesma. Assim, é possível saber qual a quantidade de café no interior da máquina, sem precisar olhar lá dentro. E é interessante notar que não importa a forma que esses dois vasos tenham. Quando eles estiverem sujeitos à mesma pressão, a coluna de líquido nos dois vasos terá a mesma altura. Um exemplo muito simples desse sistema é utilizado de modo engenhoso nas construções. Uma mangueira transparente com água é usada para nivelar dois muros ou até uma fileira de azulejos. Concorda comigo que o entendimento das leis da física faz uma diferença enorme para o nosso dia a dia? Rapaz, é incrível esse elevador, né, Vicente? Bacana, né? Só Claro. que, Gil, esse elevador tem nome. Chama-se elevador hidráulico. Funciona pelo sistema de vasos comunicantes. Tá certo, Sabidão, mas mesmo assim, olha, a pessoa que inventou isso aqui é muito engenhosa, viu? Ah, engenhosa mesmo. Mas sabe que eu não tenho a menor ideia de quem foi que inventou esse elevador hidráulico? Muito menos eu. Pascal? Foi Pascal que inventou o elevador hidráulico? Não exatamente, mas se hoje é possível utilizar um elevador hidráulico, é graças a ele. Ele era francês, não é? É, e o nome dele completo era Blaise Pascal. Em 1653, olha só, 1653, ele estava fazendo experiências e descobriu uma propriedade muito importante dos líquidos. Quando alteramos a pressão em um ponto do líquido,
Esta variação de pressão é transmitida igualmente para todos os outros pontos do líquido. Este é o famoso princípio de Pascal. Exatamente. Agora, o que isso tem a ver com elevador hidráulico, na verdade, é fácil perceber. Olha só. O elevador hidráulico é um sistema de vasos comunicantes. Ele é formado por 2 recipientes cilíndricos comunicantes, contendo um líquido, normalmente óleo. Em geral, esses recipientes são fechados com um pistão. Além disso, a área de um dos pistões é bem maior do que a do outro. O que acontece quando se exerce uma força F no pistão menor, que tem a área A? É provocado um aumento de pressão no interior do líquido. Este aumento é dado pela razão entre a força exercida sobre o pistão e a área de aplicação da força, isto é, a área do pistão. Bom, de acordo com o princípio de Pascal, este aumento é transmitido igualmente a todos os pontos do líquido, certo? Isso provoca, então, o aparecimento de uma força no pistão maior, força que nós podemos expressar com um F maiúsculo. E vamos também usar um A maiúsculo para a área do pistão maior. Mas lembre-se de que a variação de pressão é a mesma. Por isso, nós podemos igualar estas expressões e assim obtemos a força que aparece no pistão maior, que será igual à razão entre as áreas dos 2 pistões multiplicada pela força aplicada no pistão menor. E como uma área é maior do que a outra, a força pode ser aumentada. Olha, eu vou dizer uma coisa, viu? Esse elevador tem que ser muito forte para aguentar um peso desse, aguentar esse carro aqui, ó. Ah, isso é verdade, viu? Qual será a força necessária que ele tem que fazer para levantar um carro como esse, hein? Bom, aí nós vamos ter que fazer uns cálculos, viu, Vicente? Que tal a gente pensar um pouco, hein? Vamos pensar um pouco. Como eu posso calcular isso? Bom, em primeiro lugar, eu preciso conhecer as áreas dos 2 pistões e o peso do carro. Vamos imaginar que o carro pese 800 kg-força, que o pistão maior tem 2.000 cm² e o pistão menor 25 cm². Tendo esses dados, posso aplicar a fórmula que acabei de deduzir. Basta substituir estes valores na fórmula e calcular. O resultado será 10 kg-força. Ah, eu não acredito, Gil. Só 10 kg-força? Eu tô Isso falando... equivale a 10 pacotinhos de 1 kg de açúcar. Exatamente. Não é possível. Você quer me dizer que esse elevador hidráulico equilibra esse carro com 10 pacotinhos de açúcar? Não é incrível? Possível. Não é incrível, Vicente? É Olha, incrível. Agora, veja bem, a força feita nesse pistão menor é multiplicada por um fator que é a razão entre as áreas dos 2 pistões. No caso, o fator é 80. Tá certo. E esse aparelho aqui, Vicente, na verdade, nada mais é do que um multiplicador de forças. Tá certo. Lembra daquelas prensas hidráulicas? Ah, eu lembro, Tá uma lembrado? vez eu vi num filme. Com uma mão só, o sujeito opera uma alavanca e sozinho ele é capaz de amassar um carro inteiro. Olha, É isso, né? E também, olha, se você ver bem, veja bem. Os freios hidráulicos dos carros têm o mesmo princípio. Certo. Tá certo? É isso mesmo, é um freio hidráulico. Um freio hidráulico. É só pensar um pouco, olha. A força que a gente aplica no pedal é aumentada várias vezes e utilizada para comprimir as lonas do freio contra o tambor da roda. Meu irmão, por isso que a gente tem que verificar sempre o fluido de freio. Você tem razão. Porque é o seguinte, se você não faz isso, quando você pisa no freio, não tem efeito nenhum, não adianta nada. É lógico, porque sem o fluido não tem como transmitir a força que vai comprimir as lonas contra o tambor da roda e fazer a roda parar por atrito. Você isso tá mesmo. certo. Ô, senhor, por favor, dá pro senhor então verificar o fluido de freio aí pra gente, já que a gente tá falando nisso? Sem né? dúvida, vamos ver isso também, né? Eu já Como dou uma- vocês viram, hoje foi um dia de revisão geral na Chimbica, né? E agora, a aula tá chegando no fim, tá na hora de você revisar tudo que nós vimos na aula de hoje. Boa sorte. Tudo revisadinho? Até a próxima. Vambora? Vambora. Não, agora vai verificar o fluido. Primeiro aqui, ó. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu o princípio de funcionamento do manômetro, dos vasos comunicantes e algumas de suas aplicações. Conheceu o princípio de Pascal, que descreve a transmissão da variação de pressão no interior de um líquido. E também conheceu algumas aplicações desse princípio, como os sistemas hidráulicos.
Como você viu, muitas coisas do nosso dia a dia são aplicações práticas dos princípios da física, que foram descobertas com muito estudo e muita pesquisa. Você também deve estudar o seu livro de física para aumentar e multiplicar o seu conhecimento. Até a próxima teleaula e tchau!